Olá, estudantes. Continuando a nossa playlist de questões que caíram no Enem, essa aqui é a playlist de termologia em geral. Temos essa questão aqui de 2020. Eu já vou logo pedindo desculpas a vocês. Eu passei um tempo sem gravar. Estava e ainda estou dando bastante aula, por isso que meu tempo está muito curto. Ainda bem, né? Porque eu tenho que pagar minhas contas, né, gente? Se eu for depender do YouTube, eu vou passar fome, né? Mas enfim, vamos resolver essa questão aqui de 2020, tá? Calorimetria, o Enem adora esse assunto. Então vamos lá. Aqui diz o seguinte: mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, aí ele diz aqui a faixa, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir a taxa de resfriamento. Isso aqui é importante saber, tá? Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Isso aqui também é importante saber. Utilize para a água o calor específico, a densidade, ok, só dá alguns valores, já está em litros, tá? Ó, aqui já está em litros, não precisa transformar, tá certo? E ele quer saber o seguinte: se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual vai ser o valor mais próximo da redução da temperatura? Então, se eu desligar isso aqui por 1 hora, quanto que a temperatura vai cair? Quanto que ela vai variar? É o seguinte, vejam bem que eu queria logo chamar a atenção para esses 50 aqui, 50 watts. Se ele está sendo mantido constante e se ele está usando esse motor apenas para evitar o resfriamento, então a gente pode deduzir isso aqui, ó. A gente pode deduzir que essa também é a taxa de resfriamento. Vocês entendem a lógica? Se eu estou usando o motor de 50 watts de maneira constante apenas para evitar o resfriamento, quer dizer que essa também é a taxa de resfriamento. Eu aproveitei e fiz uma listagem de dados, de tudo que a questão falou. Vocês sabem que eu sempre recomendo isso, fazer uma listagem de dados, principalmente se o enunciado for muito grande e falar muitos números, então está aqui. E o segundo passo é converter quem tiver que converter. Reparem que de todos os dados eu só precisei converter 1 hora em segundos, tá certo? Outra observação que eu quero fazer, só para evitar confusão, gente, eu uso a letra T minúscula para tempo e eu uso a letra T maiúscula para temperatura, tá? Então, só para não confundir, eu estou falando aqui de tempo e aqui eu estou falando de temperatura. É isso que a questão está pedindo. Sendo que se eu for procurar aqui uma equação que me mostre essa variação de temperatura, a princípio eu não vou encontrar. Mas eu posso fazer um rearranjo aqui. Eu posso fazer uma relação entre equações de tal forma que a minha temperatura apareça. E é essa a questão, gente. Sempre que vocês forem fazer uma questão de concurso qualquer, façam uma listagem de dados e tentem ver se existe alguma equação que apareçam esses dados. Caso não apareça, façam associações entre equações para que de tal forma que apareça, né, o que você está procurando. Então, olha o que é que eu vou fazer a princípio. Já que ele falou de potência e já que ele falou de tempo, né, o que é potência? Não é uma taxa, não é uma taxa? Potência é uma taxa. É uma taxa de um trabalho que está sendo realizado por um tempo. Nesse caso aqui, nesse contexto termodinâmico aqui, é a minha taxa de calor, que está variando com o passar do tempo. Se eu isolar essa quantidade de calor, olha como é que fica a minha equação. E se eu for apelar para a equação fundamental da calorimetria, o que é que quer dizer essa quantidade de calor aqui, ó? Significa exatamente isso aqui, ó. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Opa, apareceu o que eu estou procurando, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar a temperatura? Olha, eu até poderia, mas é porque no momento ainda é precipitado. Porque reparem que eu preciso de massa, ele não deu massa. Mas ele falou... Nossa senhora, a buzina tocou bem na hora que eu estou falando. Mas vejam bem, vejam que ele deu densidade, né? Ele deu densidade e ele também deu volume, não foi? E o que é densidade? Densidade não é exatamente a quantidade de massa sobre um volume, pelo menos a densidade volumétrica. Então, se eu sei que densidade é igual a massa sobre volume, o que é que acontece se eu isolar a massa? Olha o que é que eu vou ter. Eu vou ter exatamente isso aqui. Eu vou ter que a massa é a densidade vezes o volume. Então, no lugar de escrever a letra M, eu vou escrever isso aqui. Rho vezes V e vou repetir o resto. Agora sim, ó, vejam bem que todos esses dados aqui, todas essas variáveis, elas estão aqui, ó.
Agora sim eu posso começar a pensar em resolver a equação. Agora sim eu vou isolar a minha variação de temperatura. Então essa galera aqui, ó, esse grupinho aqui vai passar dividindo, certo? Ó, vai passar dividindo. Depois eu vou substituir por todos esses valores aqui, ó. Tá bom? Vai dar um número bem pequeno, pelo que eu estou vendo aqui. Eu vou simplificar todos os zeros que estão aparecendo aqui. E se eu for resolver esta conta, eu vou ter uma variação que é menor do que 1 grau Celsius. Então, se algum funcionário aí desatento ou acabar de desligar esse sistema de aquecimento por 1 hora, os peixes vão sofrer uma variação de menos de 1 grau Celsius, tá? Pelo que eu entendi aqui, não é o suficiente para que eles morram, tá? Não é o suficiente para matar eles, tá? Aqui tem uma variação de média de 2 graus, então não chegaria a matar. Mas enfim, a questão não perguntou isso, né? Só perguntou o valor numérico. Então tá aqui a resolução. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, postem aqui nos comentários, de preferência citando o minuto exato da sua dúvida, que isso me ajuda a ajudar vocês. Até a próxima e bons estudos!